Boa tarde, tudo bem com vocês, queridos alunos? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso tema é artigo científico. O que é um artigo científico? O texto de divulgação científica é um tipo de texto expositivo e argumentativo, mais elaborado. São produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. O que significa tudo isso, né, gente? O artigo científico, ele é um texto que é expositivo porque, né, ele tem o propósito de ser divulgado, né, em lugares em que o público pode ter acesso. Argumentativo, porque são levantados muitos pontos de vista, comprovados, logicamente, né, sobre determinados assuntos, tá? Sempre um artigo científico, ele é produzido em cima de pesquisas, ok? Pesquisas com aprofundamentos teóricos e com resultados, né, dessas investigações. Então, o artigo científico, ele tem a principal, vamos dizer assim, finalidade dele. Qual seria? Olha lá, ó. O artigo científico tem por finalidade apresentar publicamente os resultados originais de uma dada pesquisa. Possui a finalidade principal de popularizar a ciência, ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo assim diversas informações de valor indiscutível. É interessante como tem um ditado que diz assim, né? Quando um assunto está em discussão, aí alguém fala, mas isso foi comprovado cientificamente. O que será que quer dizer isso, né, gente? É porque quando a gente está diante de um artigo científico ali, a gente tem a certeza de que aquela pesquisa ela foi comprovada, né? E ela é indiscutível, ou seja, o que está ali é verdadeiro. Onde nós podemos encontrar um artigo científico? Eles são publicados normalmente em revistas científicas, tá? Mas tem outros meios também. Mas eu vou mostrar aqui algumas revistas bem conhecidas no meio científico. Ó, Ciência Hoje, super interessante. Ciência e Tecnologia no Brasil, Pesquisa FAPESP, tá? Então, essas são 3, mas tem muitas outras, ok? Vamos falar um pouquinho das principais características do artigo científico. Esse tipo de modalidade textual é muito utilizado no mundo acadêmico. Isso quer dizer que é muito usado nas universidades, nas faculdades, seja na produção de dissertações de mestrado, teses de doutorado, artigos científicos, resenhas, dentre outros. O que quer dizer isso, gente? Sempre que uma pessoa faz uma faculdade, um curso, né, ela tem que ir no final do curso dela, da formação dela, ela precisa apresentar uma pesquisa, tá? Normalmente, as pessoas apresentam em formato de artigo científico, tá? Que mais, gente? Ó, são apresentados os artigos científicos, eles têm uma linguagem clara, objetiva e impessoal, sempre seguindo as ordens da norma culta da língua, tá? Ou seja, o artigo científico, ele sempre vai ter uma linguagem trazendo realmente aquilo que ele quer dizer. Nunca, por exemplo, utilizando expressões populares, um linguajar coloquial, gírias, figuras de linguagem, né? Isso não, tá? Pelo contrário, ele é mais técnico, ele vai direto no assunto, é objetivo, né? Não fica ali aparecendo opinião qualquer, tá? É notória a presença de termos técnicos da área, essenciais da linguagem científica, e ainda, por isso, o público alvo desse gênero textual, ou seja, quem vai ler esse tipo de artigo são os profissionais da área do assunto que está sendo tratado no artigo, tá? O exemplo, tá? Se o artigo científico for na área da medicina, quem vai querer ler? Os médicos, enfermeiros, pessoas que trabalham na área, entendeu? Eles são escritos por pesquisadores e especialistas no assunto, dedicados ao ramo da ciência por meio de métodos científicos. Vocês estão vendo acontecer hoje, né,
essa questão do coronavírus, né? Um vírus que poucas pessoas conheciam e haviam pesquisado sobre ele. Então, vocês percebem que por causa da pouca pesquisa sobre esse assunto, olha quantas milhares, milhões de pessoas já morreram por isso, né? Agora, se esse assunto já tivesse sido mais pesquisado no passado, provavelmente já teria tido uma vacina, tratamentos mais adequados, né? Isso quer dizer que a partir de agora, né, que estão pesquisando muito sobre esse assunto, daqui nos próximos anos, o coronavírus já não vai ser um problema mais, né? Por quê? Porque os pesquisadores já terão lançado vários artigos científicos comprovando tratamentos, vacinas e tudo mais. Esses textos possuem uma função primordial para o desenvolvimento da sociedade. Muito, acabei de falar, né, gente? Por quê? Porque são divulgados conhecimentos diversos baseados em experimentos, né, estudos de caso, entre outros. Nós estamos vendo aí a vacina contra o coronavírus está sendo experimentada em diversas pessoas, né? Eles estão estudando as reações, boas, ruins, enfim, né? Isso é pesquisa. E logo eles vão fazer o quê? Eles vão divulgar artigos científicos sobre o que eles estão tendo como resultado. Os suportes mais utilizados para a divulgação desse tipo de texto são as revistas e jornais científicos, livros, plataformas de divulgação científica, televisão e internet. Bom, agora eu vou ler um trechinho, né? Não é o texto todo, é só um pedaço de um artigo científico que está na apostila, no caderno do aluno do 8º ano, no volume 2, tá? Como nós faremos essa atividade, eu vou ler com vocês e explicar. USP lidera a força-tarefa para descobrir as conexões entre as espécies. Estudo poderá prever consequências de desastres ecológicos, como o que está ocorrendo no Nordeste. Houve um vazamento muito grave de óleo nas praias do Nordeste, né? E com esse vazamento, muitas coisas aconteceram, né, com a biodiversidade ali do local, tá? Ele foi escrito em 25 de 11 de 2019, olha lá, texto, quem fez foi Denise Casetti, assessoria de comunicação do ICMC. O que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com as plantas? As descobertas desses cientistas, à primeira vista, sem muita importância, ganharam as páginas de uma das revistas mais relevantes do mundo nas áreas de ecologia e evolução, a Nature, Ecology and Evolution. Para compreender o trabalho dessa força-tarefa da ciência, formada por 2 professores da USP e mais 8 pesquisadores, 3 brasileiros e 5 estrangeiros, basta esquecer os morcegos e as plantas temporariamente e pensar no desastre ecológico que está ocorrendo agora no litoral do Nordeste. Hoje é impossível calcular as consequências que o óleo pode trazer ao ecossistema da região. No entanto, o impacto da contaminação poderia ser calculado se houvesse um banco de dados com informações sobre os animais que vivem no local, bem como as relações que são estabelecidas entre as diferentes espécies. Foram dados desse tipo, nesse caso, mostrando as interações entre os morcegos e as plantas registradas ao longo de 70 anos por centenas de naturalistas que deram origem ao estudo, compreendendo as regras de montagem de uma rede multicamadas continental. Nosso estudo mostra que é possível analisar como a extinção da espécie de animais e plantas afeta o equilíbrio de um ecossistema, alterando a biodiversidade em diversas regiões do planeta, explica o professor Marco Melo do Instituto de Biociência IB da USP, que liderou a força-tarefa do estudo. As ferramentas computacionais e matemáticas que desenvolvemos para estudar as relações entre os morcegos e as plantas podem ser aplicadas a qualquer outro ecossistema, completa o professor Francisco Rodrigues, do Instituto de Ciência Matemática e de Computação, o ICMC da USP em São Carlos. Então, imagine se esses cientistas tivessem à disposição dados sobre as tartarugas marinhas, os peixes, as aves, os corais,
E os demais animais que habitam as áreas contaminadas do litoral do Nordeste ao longo de muitos anos? Ora, eles poderiam utilizar as mesmas ferramentas empregadas no estudo sobre os morcegos e plantas. Assim, seriam capazes de prever as consequências que o óleo traria à teia da vida nordestina, incluindo aí os seres humanos. Bom, aqui a gente teve um trechinho, né, do artigo científico. A gente vai fazer uma breve análise dele, tá? Mas vamos dizer assim, o que essa pesquisa tem como principal objetivo, tá? Esses pesquisadores, eles querem provar com as pesquisas deles que toda vez que ocorre um desastre natural, como ocorreu lá o óleo, né, que caiu lá na praia e, enfim, não dá para saber, mesmo que se estude muito, não dá para saber qual foi a perda total que a natureza teve com isso. Por quê? Porque não existe um banco de dados que foi feito por muitos anos sobre, por exemplo, quantas tartarugas marinhas são encontradas na região, qual a relação das tartarugas marinhas, por exemplo, com outros animais, com outros peixes ou com outras plantas, tá? O quanto que algumas determinadas plantas elas foram sumindo conforme o passar dos anos, enfim. Esses dados, eles não têm, tá? Então, o que eles querem provar? Eles têm os dados dos morcegos e de algumas plantas que foram criados durante 70 anos, né? Por alguns naturalistas. Então, eles estão partindo desses dados que eles têm sobre morcegos e plantas para provar que é possível sempre fazer e que é o melhor fazer um banco de dados sobre esses animais e sobre toda a natureza para auxiliar naquilo que for necessário quando ocorrer um desastre natural, tá? Vamos fazer essa análise aqui, ó. Pela leitura feita até aqui, é possível responder a seguinte pergunta: o que leva um grupo de pesquisadores das instituições mais qualificadas do planeta a se unirem para estudar morcegos e suas relações com as plantas? Então, gente, por quê? Porque eles querem conhecer os animais, sua relação com a natureza e, por meio desse conhecimento, construir um banco de dados com informações sobre eles e as relações que estabelecem no meio em que vivem e com outras espécies. Tá vendo? É isso que é o objetivo. Quanto à pesquisa, o que dizem os professores Marco Melo e Francisco Rodrigues? Olha lá, o Marco Melo disse que as pesquisas mostram que é possível analisar como a extinção de espécies de animais e plantas afeta o equilíbrio do ecossistema e altera a biodiversidade em diversas regiões do planeta. E o Francisco Rodrigues completa dizendo que as ferramentas computacionais e matemáticas desenvolvidas para estudar as relações estabelecidas entre os morcegos e as plantas são aplicáveis em qualquer outro ecossistema. E como que nós comprovamos? Bom, como que nós podemos comprovar que esse texto é um artigo científico, tá, gente? Por diversos motivos. Olha, toda hora fala que foi feita uma pesquisa, que são pesquisadores, professores que fizeram, tá? Tem resultados, enfim, tem vários de formas comprovadas aí que esse é um artigo científico. Pessoal, então, por hoje é só, tá? Um grande abraço para vocês.